Algo mina sua forma física? Algo que poderia escravizar você se não tiver cuidado? Será que nosso estado físico reflete nosso estado espiritual? Eu sou o pastor Alex Ferreira e convido agora você a meditar sobre o check-up físico. O livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E no versículo 19 diz: Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Esse texto nos chama a atenção para o fato de que devemos cuidar do templo de Deus, cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Será que alguém olhando para o nosso corpo seria atraído pela glória de Deus? Como podemos assegurar que essa atração seja para Deus e não simplesmente para o nosso corpo? Quem é jovem, solteiro, se esforça para ser atraente. Quem é casado deve fazer o mesmo pensando em seu cônjuge. Se agimos assim para agradar outras pessoas, quanto mais deveríamos fazer para Deus, que nos fez e que habita em nós. A cada dia, nós temos a oportunidade de oferecer a Deus uma moradia limpa, cheirosa, em boa forma, bonita, ou seja, cada dia é um presente de Deus e uma oportunidade para que nós possamos oferecer a Deus o nosso corpo de uma forma cuidada, bem cuidada, porque o nosso corpo é o templo da morada do Espírito Santo. Quem age de forma destrutiva contra seu corpo está se colocando contra Deus. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, está escrito: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ou seja, o nosso corpo não é mais nosso, não pertence a nós, mas pertence ao Senhor e devemos cuidar do nosso corpo para agradar a Deus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20 está escrito: Porque vocês foram comprados por preço, ou seja, foi pago um alto preço na cruz do Calvário em nosso favor. Jesus comprou a nossa vida, comprou a nós pelo seu sacrifício na cruz. Por isso não podemos fazer tudo aquilo que quisemos com o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e, como tal, devemos cuidar dele conforme a palavra nos orienta. Capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 23 está escrito: Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homem. Ou seja, muitas vezes a forma como tratamos o nosso corpo se torna uma atitude de afronta a Deus. Mas como, pastor? Em que momentos estamos afrontando ao Senhor? Afrontamos a Deus quando comemos demais, exageradamente, mais do que nosso corpo precisa. Afrontamos a Deus quando não dormimos o suficiente, quando exploramos o nosso corpo de uma forma que se torna insuportável. Afrontamos a Deus quando não fazemos exercícios físicos, sabendo que aquilo vai ser bom para a nossa saúde. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, está escrito: Portanto, aquele que
sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Ou seja, pecando contra o próprio corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, está escrito: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Ou seja, a palavra faz diferença entre pecado fora do corpo e pecado dentro do corpo. O pecado contra o próprio corpo se torna pior, pois é um pecado contra o templo do Espírito Santo. É um pecado que denigre a imagem de Deus, porque fomos feitos à imagem do Senhor. E é pior em suas consequências, porque traz danos de várias formas ao ser humano. Afrontamos a Deus também quando não fazemos um check-up físico anual para vermos como está a nossa saúde e podermos cuidar da nossa saúde. E você ama a Deus o suficiente para cuidar de forma especial do seu tempo, para cuidar de si mesmo, para crescer em seu relacionamento consigo mesmo, cuidando da sua saúde, porque Deus quer que você seja feliz. E para ser feliz é necessário estarmos saudáveis. Somos muito mais felizes quando temos saúde, quando estamos com o nosso tempo saudável, perfeito diante do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, que Deus te conceda nesta semana, Deus te conceda uma disposição para você cuidar do seu corpo, para você fazer atividade física, para você fazer tudo aquilo que Deus colocou no teu coração para melhorar a tua qualidade de vida. Que você venha encontrar motivação de Deus para buscar ter mais saúde, buscar viver realmente para glorificar o Senhor através do teu corpo, através do teu tempo, através da tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família grandemente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhá-lo, de se inscrever, comentar, porque isso tudo nos ajuda e nos motiva a estar produzindo mais conteúdo, mais vídeos, falando da palavra de Deus, levando uma palavra motivacional. Que Deus abençoe a todos e que a paz seja convosco.